O Brasil no abismo fiscal, o preço da irresponsabilidade de Lula. O Brasil atravessa um dos momentos mais sombrios de sua história econômica recente. Sob o comando de Luiz Inácio Lula da Silva, o país acaba de cruzar uma fronteira que deveria causar calafrios em qualquer cidadão que se preocupa com o futuro de seus filhos. A conta de juros da dívida pública atingiu a marca escandalosa de R$ 1 trilhão. Para quem observa de fora, pode parecer apenas um número abstrato em uma planilha, mas a realidade é muito mais cruel. Esse valor representa quase 10% de toda a riqueza produzida pelos brasileiros em um ano, drenada diretamente do suor do trabalhador para cobrir o buraco de um governo que não sabe gastar menos do que arrecada. O mito do gasto que gera riqueza. A narrativa vendida pelo atual governo é a de que o gasto público é a locomotiva do crescimento. No entanto, o que estamos testemunhando é a prova cabal do fracasso dessa tese populista. Quando o governo gasta sem freios, ele não está investindo no povo, ele está confiscando o futuro da nação. Para sustentar a máquina pública inchada e os projetos de visibilidade política, o Estado precisa pedir dinheiro emprestado. E como qualquer pessoa que já precisou de um empréstimo bancário sabe, quanto maior o risco de quem pede, maior é o juro cobrado. O mercado financeiro não é uma entidade abstrata e malvada. Ele é composto por fundos de pensão, poupadores e investidores que exigem segurança para emprestar seu capital. Ao atacar a autonomia do Banco Central e questionar as metas de inflação, Lula sinaliza que o Brasil não é um país sério com suas contas. O resultado? Os juros disparam, a confiança desmorona e a dívida vira uma bola de neve imparável. O dízimo da incompetência. É irônico que um governo que se diz dos pobres seja o responsável por uma transferência de renda tão massiva para o setor financeiro. Esse R$ 1 trilhão que queima na fogueira dos juros é o dinheiro que falta no hospital da esquina, na viatura da polícia e na manutenção das estradas que escoam a nossa produção. É o que chamamos de custo e da oportunidade. Cada centavo gasto para pagar o erro fiscal do governo é um centavo a menos para gerar empregos reais. Enquanto o cidadão comum aperta o cinto diante da inflação nos supermercados, o governo federal amplia o déficit. Em 2025, o rombo nas contas públicas superou os 55 bilhões de reais. É uma conta que simplesmente não fecha. O governo arrecada valores recordes, sufoca o setor produtivo com impostos cada vez mais altos, mas ainda assim termina o ano no vermelho. Isso não é falta de recursos, é falta de caráter administrativo, a destruição da herança fiscal. O atual governo recebeu um país que buscava o equilíbrio, mas optou por revogar marcos importantes de responsabilidade. Ao substituir regras rígidas de controle de gastos por mecanismos flexíveis e cheios de exceções, abriu-se a porteira para a gastança. O endividamento bruto do Brasil já se aproxima de 80% do produto interno bruto, um patamar perigoso para países emergentes. Essa trajetória coloca o Brasil em uma posição de vulnerabilidade extrema. Se a economia global sofrer um abalo, não teremos reservas morais ou fiscais para nos proteger. Estamos caminhando a passos largos para o que economistas chamam de dominância fiscal, uma situação onde o governo está tão endividado que o controle da inflação se torna impossível sem quebrar o Estado. O vergonhoso ataque às instituições. Em vez de admitir o erro e promover um ajuste real nas despesas, a estratégia de Lula tem sido o ataque sistemático àqueles que apontam a realidade. Critica-se a taxa de juros como se ela fosse uma decisão política caprichosa e não uma resposta técnica ao desajuste provocado pelo próprio governo. É a tática clássica do populismo, criar um inimigo externo para esconder a própria incompetência. A verdade é nua e crua. Os juros estão altos porque o risco Brasil subiu. E o risco subiu porque quem está no poder acredita que o orçamento público é infinito. Esse pensamento mágico custa caro. Custa o poder de compra da dona de casa, custa a viabilidade da pequena empresa e custa a soberania do país, que fica refém de sua própria dívida, o caminho da servidão econômica. Um país que consome 10% de sua produção apenas para rolar dívida está condenado à estagnação. Não há infraestrutura que resista, não há educação que prospere sob o peso de um Estado cleptocrático no sentido fiscal. O conservadorismo defende a prudência, a ordem e a preservação do patrimônio das futuras gerações.
O que estamos vendo hoje é o exato oposto, o sacrifício do amanhã para manter as mordomias e o inchaço estatal de hoje. É urgente que a sociedade brasileira desperte para a gravidade desses números. R$ 1 trilhão em juros não é apenas um dado econômico, é o atestado de óbito do crescimento sustentável sob esta gestão. Se não houver uma mudança radical na condução das contas públicas, com um corte real de privilégios e gastos desnecessários, o Brasil será apenas uma promessa eterna, destruída pela ambição desmedida de quem confunde o tesouro nacional com o cofre do partido. Eu sou Matheus Cruz e sejam bem-vindos ao canal. Se não for ainda inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar ligado aos assuntos políticos da direita brasileira. É muito dinheiro. O Brasil nunca tinha gasto tanto dinheiro assim. É um governo que gasta mais do que arrecada, gera consequências. E o ano de 2025 foi absolutamente impressionante, mas pro lado negativo. O Brasil pagou R$ 1 trilhão com um T de tatu de juros da dívida pública. O gráfico começa lá atrás, 2003. O número vai crescendo, mas de uma maneira muito discreta, levando-se em conta que a gente tinha inflação, então tá bem ok, assim. Aí ele chega em 200 bilhões ali em 2010, aí sobe mais um pouco, tem a crise ali em 2013, 14, cai o governo Dilma, tem uma confusão na economia, a conta sobe, chega o governo Temer, ajusta a economia, a conta de juros passa a cair, até chegar aqui, ó. Chega o governo Lula, PEC da transição, nova política para o salário mínimo, aumento de benefícios do BPC-Loas, benefícios previdenciários, e aí a conta que estava ali, ó, 300, 400 bilhões de reais por ano, dispara. E atingiu pela primeira vez R$ 1 trilhão em juros, dá quase, neste caso, dá 8% da dívida, 8% do PIB. Então a gente está quase chegando numa situação em que a gente vai pagar 10% do PIB em juros. É quase um dízimo fiscal. Na próxima tela a gente tem uma comparação, Ju, de quanto a gente gasta em juros versus outras contas importantíssimas. Em 2025, gastamos 254 bilhões de reais com saúde, 206 bilhões de reais com educação, ou seja, daria para juntar essas duas rubricas, dobrar e mesmo assim não daria conta de juros. Com Bolsa Família foram 158 bilhões de reais, agricultura menos de 50 bilhões de reais e Minha Casa Minha Vida 8 bilhões de reais. Esta barra branca, que é a barra de juros que superou e atingiu pela primeira vez R$ 1 trilhão. Ju, essa é uma conta que você e eu pagamos e ela tem crescido muito. Se você gostou dessa notícia, já deixa seu like e também comenta sua opinião aqui nos comentários. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.